Meu avô me telefonou preocupado com a minha avó, pois ele acordou e ela tinha sumido de casa com as coisas dela. Quando a encontrei, ela disse: "Não me leve de volta." As palavras da minha avó ecoaram naquele quarto de hotel simples, e eu fiquei parado na porta, sem saber o que dizer. Ela estava sentada na beirada da cama, com uma mala pequena ao lado, e os olhos firmes me encarando. Não havia lágrimas. Não havia desespero. Havia determinação. Deixe eu voltar algumas horas para você entender como cheguei até ali. Eram 6 da manhã quando meu celular tocou. Eu ainda estava meio dormindo quando atendi, mas a voz do meu avô do outro lado me acordou completamente. "Ela sumiu", ele disse. E pela primeira vez na vida eu ouvi medo na voz daquele homem. "Como assim sumiu, vô?" "Sua avó." Acordei e ela não estava. As roupas dela sumiram. A escova de dente, tudo. Ela foi embora. Sentei na cama, tentando processar aquilo. Meus avós eram casados há 45 anos. Eles eram um exemplo de casamento duradouro na família. Todo domingo almoçávamos juntos na casa deles. Minha avó sempre cuidando de tudo. Meu avô sentado na cabeceira da mesa como sempre fez. "O senhor brigou com ela?" "Não. Eu não fiz nada. Foi dormir normal ontem à noite e quando acordei. Nada. Nem um bilhete ela deixou." Eu podia ouvir o desespero crescendo na voz dele. "Calma, vô. Vou ligar para os tios. A gente procura ela. Pode deixar." Passei a manhã inteira ligando para parentes, para amigas da minha avó, para lugares que ela costumava frequentar. Nada. Foi minha prima Ana quem teve a ideia de checar os hotéis da cidade. "Pensa bem", ela disse. "A vovó não é de fazer escândalo. Ela deve ter ido para algum lugar próximo, organizado." E estava certo. No terceiro hotel que liguei, a recepcionista confirmou que tinha uma hóspede com o nome dela. Meu coração disparou. "Não avise que estou indo", pedi. "É uma surpresa." Menti, claro. Não fazia ideia do que ia encontrar. Dirigi até o hotel com 1000 pensamentos na cabeça. Minha avó sempre foi aquela mulher perfeita. Casa impecável, comida sempre pronta, sorriso no rosto mesmo quando estava cansada. Ela cuidava do meu avô como se fosse sua única função na vida. Remédios na hora certa, roupas passadas, café quentinho todas as manhãs. O que tinha acontecido para ela simplesmente ir embora? Quando bati na porta do quarto, ouvi um "pode entrar", suave. Abri devagar e lá estava ela, sentada na cama, com aquele vestido florido que eu sempre achei bonito nela. O cabelo estava preso, a postura ereta. Ela não parecia uma mulher em fuga. Parecia uma mulher em paz. "Vó." "Eu sabia que você ia me encontrar", ela disse, com um meio sorriso. Sempre foi o mais esperto. "O vô está desesperado. Todo mundo está procurando a senhora." Foi quando ela disse aquelas palavras que me deixaram congelado. "Não me leve de volta." Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. Sentei na cadeira em frente a ela, tentando entender. "O que aconteceu? O vô fez alguma coisa?" Ela suspirou fundo, como se estivesse carregando um peso há muito tempo. "Seu avô não me bateu, se é isso que está pensando. Ele nunca levantou a mão para mim." "Então o quê?" "Ele me apagou", ela disse, e vi seus olhos ficarem marejados pela primeira vez. Durante 45 anos, ele me apagou todos os dias, um pouquinho de cada vez, até que um dia eu olhei no espelho e não me reconheci mais. Fiquei em silêncio, deixando que ela continuasse. Eu tinha sonhos, sabia? Antes de casar, eu queria estudar. Queria ser professora. Mas seu avô disse que mulher casada não precisa trabalhar, que ele ia cuidar de tudo. E eu aceitei, porque era assim que se fazia naquela época. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Depois vieram os filhos. 4. Eu cuidei de todos, e seu avô trabalhava. Quando eles cresceram, pensei que finalmente ia ter tempo para mim. Mas aí vieram os netos, e seu avô se aposentou. "A senhora cuidou de todos nós", eu disse, lembrando.
dos finais de semana na casa deles, das férias, do carinho. E eu amei cada momento com vocês. Mas eu me perdi no meio disso tudo. Eu me tornei só isso. A avó, a esposa, a dona de casa. Maria deixou de existir. Era estranho ouvi-la falar assim. Minha avó sempre pareceu tão feliz com aquela vida. Eu tentei conversar com ele. Ela continuou. Há alguns meses disse que queria fazer um curso de pintura. Sabe o que ele respondeu? Que eu era velha demais para essas bobagens. Que meu lugar era em casa, cuidando dele. Vô disse isso? Disse. E não foi a primeira vez. Toda vez que eu tentava fazer algo por mim, ele encontrava um jeito de me fazer sentir culpada, egoísta, como se eu estivesse abandonando minhas responsabilidades. Ela voltou a se sentar na cama, agora com as mãos entrelaçadas no colo. Ontem à noite, ele reclamou que o jantar estava sem sal. Não disse obrigado, não perguntou como foi meu dia. Só reclamou do sal, e algo se quebrou dentro de mim. Percebi que, se eu não saísse agora, ia morrer ali, naquela casa, sem nunca ter vivido de verdade. E o que a senhora vai fazer? Ela me olhou com aquela determinação que vi quando abri a porta. Vou viver, meu filho. Vou viver. Fiquei mais 2 horas conversando com minha avó naquele quarto de hotel. Ela me contou coisas que eu nunca tinha percebido. Pequenas coisas que, sozinhas, pareciam insignificantes, mas juntas formavam um quadro que me deixou desconfortável. Como meu avô nunca a elogiava. Como ele decidia tudo, desde o canal da televisão até onde iam passar as férias. Como ele falava por cima dela quando tinha visita, como se as opiniões dela não importassem. Como ele esperava que ela estivesse sempre disponível, sempre sorrindo, sempre servindo. Eu preciso ligar para o vô, eu disse finalmente. Ele está desesperado. Eu sei. Não quero que ele sofra. Só quero que ele entenda. Entenda o quê? Que eu existo, que eu sou uma pessoa, não uma função. Liguei para meu avô do estacionamento do hotel. Não contei onde ela estava ainda, mas disse que ela estava bem e segura. Graças a Deus, ele disse, e ouvi o alívio na voz dele. Traz ela para casa agora. Vô, ela não quer voltar. Silêncio do outro lado. Como assim não quer voltar? Que bobagem é essa? Ela disse que precisa de um tempo. Tempo? Tempo para quê? O lugar dela é aqui, comigo. Somos casados. Exatamente por isso que ela precisa de tempo, vô. Para pensar. Pensar no quê? Olha, você traz sua avó para casa agora. Isso é coisa da idade, dessas coisas que dá nas mulheres. Ela vai passar. Respirei fundo. Pela primeira vez, eu estava ouvindo meu avô de verdade, prestando atenção no que ele dizia e como dizia. Vou deixar ela ficar onde está por enquanto. Quando ela quiser conversar, ela liga. Você está do lado dela? Contra mim? Não é sobre lados, vô. Então traz ela para casa. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Nunca tinha confrontado meu avô antes. Ninguém na família confrontava. Ele era o patriarca, e todos nós aceitávamos isso como natural. Nos dias seguintes, a situação ficou tensa. Minha avó continuou no hotel, e eu ia visitá-la todo dia depois do trabalho. Ela estava diferente, mais leve de alguma forma. Tinha comprado tintas e telas, e começou a pintar no quarto. Coisas simples, paisagens, flores. Mas ela pintava com um sorriso no rosto que eu não via há anos. Meu avô, por outro lado, estava desmoronando. Ligava para mim várias vezes por dia. A casa estava uma bagunça. Ele não sabia fazer nenhum café direito. Reclamava que estava passando fome, que não tinha roupa limpa, que estava sozinho. Ela quer me matar de fome, ele disse numa das ligações. 45 anos juntos, e ela me abandona assim. Vô, o senhor já tentou entender o lado dela? Que lado? Ela tem teto, comida, tudo o que precisa. O que mais uma mulher quer? Foi aí que eu entendi. Ele realmente não entendia. Para ele, prover financeiramente era suficiente. O resto, respeito,
parceria, reconhecimento, eram coisas que nunca passaram pela cabeça dele. A família toda ficou sabendo, claro. Minha mãe e meus tios tentaram conversar com minha avó, mas ela foi firme com todos. Não volto enquanto seu pai não entender o que fez. Ela disse para minha mãe. Mas mãe, o que ele fez de tão grave assim? Ele nunca te traiu, nunca bebeu, nunca te bateu. Ele me ignorou. Durante 45 anos, ele me tratou como parte da mobília, e eu deixei porque achava que era meu papel. Mas não é. Não mais. Minha mãe ficou sem palavras. Ela também tinha crescido vendo aquele modelo de casamento e achando que era normal. Passaram-se 2 semanas. Minha avó se mudou para um apartamento pequeno que alugou perto do centro. Arrumou um trabalho meio período numa biblioteca. Continuava pintando. Fez amigas num grupo de artesanato. Estava construindo uma vida. Meu avô estava cada vez pior. A casa estava caindo aos pedaços. Ele tentou contratar alguém para limpar e cozinhar, mas reclamava que ninguém fazia do jeito que minha avó fazia. A verdade é que ele estava com raiva. Raiva de ter sido abandonado, como ele dizia. Ela vai pagar por isso, ele disse numa tarde quando fui visitá-lo. Vai ver que não consegue viver sem mim. Ela vai voltar implorando, e aí eu vou pensar se aceito. Vô, o senhor não está entendendo a situação. Entendo perfeitamente. Sua avó está tendo um surto. Quando o dinheiro acabar, quando ela ver como é difícil lá fora, vai voltar. Mas ela não voltou, e o dinheiro não acabou, porque ela tinha suas próprias economias, algo que meu avô descobriu e ficou furioso. Ela estava juntando dinheiro escondido de mim? Isso é roubo. Vô, era a mesada que o senhor dava para ela. Ela economizou. Era para ela gastar comigo, com a casa, não para fugir. A cada dia que passava, eu via meu avô se tornando mais amargo, enquanto minha avó florescia. Era como ver 2 plantas, uma murchando por teimosia em não buscar água, outra crescendo sob o sol pela primeira vez. Foi quando minha avó me ligou. Preciso que você venha aqui. Tem algo que preciso te mostrar. Fui até o apartamento dela. Quando entrei, vi que ela tinha pintado várias telas, mas não eram paisagens. Eram retratos, dela mesma. Em cada um ela estava diferente. Mais jovem, mais velha, sorrindo, chorando, forte, frágil. São todas eu, ela explicou. Todas as versões de mim que eu escondi esses anos todos. No centro da sala, havia uma tela maior. Ainda em branco. E essa? Perguntei. Essa, ela disse, pegando um pincel. É quem eu vou ser agora. 1 mês depois que minha avó saiu de casa, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Clarice, vizinha dos meus avós há mais de 20 anos. Preciso falar com você. É sobre sua avó. Encontrei com ela numa cafeteria perto da casa dela. Dona Clarice tinha quase 80 anos e sempre foi uma mulher discreta. Ver ela pedindo para conversar comigo me deixou curioso. Olha, ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu sei que não é da minha conta, mas sua avó foi muito boa comigo todos esses anos. E eu não aguento mais ficar quieta. Quieta sobre o quê? Sobre seu avô. Ela respirou fundo. Ele não é o homem que vocês pensam que é. Meu coração acelerou. Uns 15 anos atrás, sua avó tinha uma amiga muito próxima, Teresa. Elas faziam tudo juntas. Eram como irmãs. Um dia, Teresa simplesmente parou de aparecer na casa deles. E daí? Eu ouvi sem querer uma discussão deles no quintal. Seu avô estava dizendo que Teresa era uma má influência, que colocava ideias na cabeça da sua avó, que ela estava fazendo sua avó querer trabalhar, sair de casa, ter vida própria. Ele deu um ultimato. Ou a amizade acabava, ou ele ia embora. Senti um nó na garganta. Sua avó chorou por meses. Teresa também tentou falar com ela, mas seu avô atendia o telefone e dizia que ela não estava. Interceptava as cartas, até que Teresa desistiu. Por que a senhora nunca contou isso? Porque não era meu lugar. E porque sua avó parecia ter aceitado. Mas agora, vendo ela finalmente livre, eu precisava que você soubesse. Não foi a primeira vez que seu avô isolou ela. Ele sempre fez isso, com qualquer pessoa que pudesse dar à sua avó a ideia de que ela merecia mais. Saí dali com a cabeça girando. Fui direto para o apartamento da minha avó. Contei o que Dona Clarice tinha dito.
Minha avó ficou em silêncio por um longo tempo. Então foi até um armário e tirou uma caixa velha de sapatos. Dentro havia cartas. Dezenas delas. Teresa me escreveu durante anos. Ela disse com a voz embargada. Consegui recuperar essas cartas depois, quando seu avô estava viajando. Ele tinha escondido numa gaveta do escritório dele. Peguei uma das cartas. A letra era delicada, carinhosa. Teresa perguntava por que minha avó tinha sumido. Dizia que sentia falta dela, que queria entender o que tinha acontecido. Eu nunca respondi, minha avó disse. Tinha vergonha. Vergonha de ter deixado ele fazer aquilo comigo. A senhora sabe onde ela está? Sei. A encontrei há 2 semanas. Foi uma das primeiras coisas que fiz quando saí de casa. Ela me mostrou fotos no celular. 2 senhoras abraçadas, sorrindo. 15 anos de amizade perdida, mas o sorriso delas era genuíno. Sabe o que ela me disse? Que nunca me julgou, que sempre soube que eu estava presa, e que esperou todos esses anos eu estar pronta para sair. Naquele momento, algo mudou em mim. Eu tinha crescido admirando meu avô. Ele era o provedor, o homem forte, o chefe da família. Mas agora eu via a verdade. Ele era um homem inseguro que controlava minha avó porque tinha medo de perdê-la para qualquer coisa que pudesse fazê-la perceber seu próprio valor. Tem mais uma coisa, minha avó disse, pegando um envelope grande. Encontrei isso no escritório dele, na mesma gaveta das cartas. Dentro havia documentos. Extratos bancários, papéis de investimentos. Todos em nome do meu avô, mas com valores que eu sabia que vinham da herança da minha avó. Uma casa que ela tinha recebido dos pais e vendido logo depois de casar. Ele disse que ia investir o dinheiro para nós 2, que ia ser nossa aposentadoria. Mas olha os nomes. Só o nome dele. Se algo acontecesse comigo, eu não teria direito a nada do dinheiro que era meu. A senhora vai tomar uma atitude? Já tomei. Procurei um advogado. Estou dando entrada na separação. A palavra caiu como uma bomba. Separação. Meus avós. 45 anos de casamento. E quero meu dinheiro de volta. Metade de tudo que ele construiu com o que era meu. Naquela noite, fui até a casa do meu avô. Precisava confrontá-lo. Não com raiva, mas com verdade. Ele estava sentado na sala escura. A televisão ligada, mas sem som. Quando acendeu a luz e me viu, tentou sorrir. Finalmente trouxe sua avó? Não, vô. Vim saber a verdade sobre Teresa. Vi o rosto dele mudar. A máscara de vítima caiu por um instante. Quem te contou sobre ela? Isso importa? É verdade. Ele se levantou, tentando recuperar a postura autoritária. Aquela mulher estava destruindo meu casamento, enchendo a cabeça da sua avó com bobagens. Bobagens como ter amigas, como ter vida própria. Ela é minha esposa. O lugar dela é ao meu lado. Não vou, ela é uma pessoa. E o senhor passou a vida inteira tratando ela como propriedade. Eu dei tudo para ela. Menos respeito, menos liberdade, menos amor de verdade. Vi lágrimas nos olhos dele, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva, de orgulho ferido. Ela vai voltar. Vocês todos vão ver. Ela vai perceber o erro que está cometendo. Não vai, vô. Ela já foi no advogado. Vai pedir a separação. O silêncio que seguiu foi pesado. Então algo quebrou nele. Não de forma bonita ou redentora, mas de forma real. Se ela fizer isso, ele disse, a voz tremendo, vai se arrepender. Vou contar para todo mundo que tipo de mulher ela é. Vou fazer todo mundo ver que ela me abandonou, que destruiu nossa família. O senhor pode tentar, respondi, me levantando para ir embora. Mas a verdade sempre aparece. Vou. E a verdade é que o senhor teve 45 anos com uma mulher incrível e escolheu desperdiçar cada dia. Saí daquela casa sabendo que tinha perdido o avô que eu pensava conhecer, mas ganhei respeito pela avó que estava descobrindo quem realmente era. 3 meses se passaram desde aquela conversa na casa do meu avô. 3 meses que mudaram completamente a dinâmica da nossa família. Minha avó seguiu em frente com a separação. O processo não foi fácil. Meu avô tentou de tudo para impedir. Primeiro, tentou convencer a família de que ela estava doente, que precisava de ajuda. Quando isso não funcionou, tentou usar a religião, dizendo que casamento era para sempre. Depois tentou a chantagem emocional, dizendo que ia adoecer, que ia morrer sozinho. Mas minha avó permaneceu firme. E quanto mais ele tentava manipular, mais claro ficava para todos nós o que ela tinha suportado todos aqueles anos. A família se dividiu, como era de se esperar.
Alguns tios achavam que minha avó estava exagerando, que casamento tinha seus altos e baixos, que ela deveria perdoar e voltar. Mas minha mãe, depois de muito refletir, ficou do lado dela. Eu cresci vendo aquilo e achando que era normal. Minha mãe me disse uma noite, achando que o papel da mulher era esse, desaparecer para fazer o marido brilhar. Não quero que minha filha cresça pensando assim. O divórcio saiu. Minha avó conseguiu recuperar o que era dela por direito. Não foi tudo, mas foi o suficiente para ela ter segurança. Ela continuou no apartamento, continuou trabalhando na biblioteca, continuou pintando e floresceu. Foi num domingo, desses que costumávamos passar na casa dos meus avós, que tudo ficou claro para mim. Minha avó tinha organizado um almoço no apartamento dela. Não era grande como a casa antiga, mas estava cheio de vida. Tinha flores nas janelas, quadros nas paredes, todos pintados por ela. Teresa estava lá, e outras amigas que ela tinha feito. Minha mãe, minha prima Ana, eu. Minha avó estava na cozinha, mas diferente de antes. Não estava sozinha fazendo tudo enquanto todos esperavam. Teresa ajudava com a salada, minha mãe com a mesa, eu com as bebidas. E havia risos, muitos risos. Sabe o que é mais engraçado? Minha avó disse enquanto temperava a comida. Eu passei 45 anos achando que não sabia fazer nada sozinha, que precisava dele para tudo. E olha só onde estou. A senhora está incrível, vó, eu disse. E era verdade. Ela tinha cortado o cabelo de um jeito diferente. Usava roupas mais coloridas. Tinha uma luz nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Aos 72 anos, minha avó estava vivendo pela primeira vez. Durante o almoço, ela contou sobre o curso de pintura que tinha começado, sobre um grupo de teatro para a terceira idade que queria participar, sobre uma viagem que estava planejando com Teresa. Sempre quis conhecer a praia no Nordeste, ela disse, os olhos brilhando. 50 anos vivendo e nunca fui. Seu avô sempre dizia que não gostava de praia, então nunca fomos. E agora vai, Teresa completou, sorrindo para a amiga. Foi nesse momento que meu celular tocou. Era meu avô. Saí para a varanda para atender. Onde você está? Ele perguntou. Estou almoçando, vô. Pensei que vinha aqui hoje. Não disse que viria. Silêncio do outro lado. Então, com a voz mais baixa. Está com ela, não está? Estou. Ouvi ele respirar fundo. Como ela está? Foi a primeira vez em todos esses meses que ele perguntou sobre ela de verdade. Não sobre quando ela ia voltar, não sobre o divórcio, não sobre o dinheiro, sobre ela. Está bem, vô. Está muito bem. Mais silêncio. Ela é feliz aí? A voz dele saiu quebrada. É. Mais do que era aqui? Sim. Ouvi algo que parecia um soluço abafado. Eu estraguei tudo, não estraguei? Olhei pela janela da varanda. Lá dentro, minha avó ria de algo que Teresa tinha dito. Era um riso solto, livre, verdadeiro. Estragou, vô. Mas não porque deixou ela ir embora. Estragou porque nunca deixou ela ser quem ela era quando ela estava aí. Eu não sabia fazer diferente, ele disse. E pela primeira vez soou como uma admissão, não como uma desculpa. Eu sei. Ela vai me perdoar? Não sei, vô. Mas não acho que seja sobre perdão. Acho que é sobre ela seguir em frente. E eu? O que eu faço agora? O senhor aprende. Aprende que amor não é posse. Que respeito é mais importante que tradição. Que nunca é tarde para mudar. Mas é tarde demais para nós. É, eu disse. E doeu falar aquela verdade. É tarde demais para vocês. Mas não precisa ser tarde demais para o senhor. Depois que desliguei, fiquei ali na varanda pensando. Meu avô ia viver o resto da vida sabendo que teve algo precioso e perdeu porque não soube valorizar. Essa era a verdadeira consequência de suas escolhas. Não raiva, não ódio, mas a simples e dolorosa consciência do que poderia ter sido. Voltei para dentro. Minha avó me olhou com aquele jeito dela que sempre sabia quando algo estava errado. Era ele? Ela perguntou baixinho. Era. Como ele está? Sozinho. E acho que finalmente entendendo o porquê. Ela assentiu, os olhos ficando vidrados por um momento. Não era alegria em ver ele sofrer, era apenas o reconhecimento de que justiça às vezes não vem com espetáculo, vem com silêncio e com verdade. Eu não queria que fosse assim, ela disse. Eu queria que ele tivesse entendido antes, que a gente pudesse ter sido feliz juntos. Eu sei, vó, mas ele não mudou, e eu cansei de esperar. Teresa se aproximou e colocou a mão no ombro da minha avó. E agora você está aqui, viva,
livre, e ainda tem muito pela frente. Minha avó sorriu, limpando uma lágrima que insistia em cair. Tenho mesmo, não tenho? Naquela tarde, enquanto conversávamos e ríamos, entendi que vingança não precisava ser grandiosa ou cruel. A maior vingança da minha avó foi simplesmente viver. Viver bem, viver feliz, viver por ela mesma. Mostrar que ela não precisava dele para ser completa. Que ela sempre teve valor, mesmo quando ele não reconhecia. E meu avô teria que viver sabendo disso. Vendo de longe a mulher que ele subestimou por 45 anos brilhar sem ele. Não porque ela quisesse machucá-lo, mas simplesmente porque ela tinha escolhido, finalmente, viver. Às vezes, a melhor vingança é a felicidade. E a melhor superação é perceber que você nunca precisou da aprovação de alguém para ser incrível. Minha avó tinha descoberto isso aos 72 anos. Tarde, talvez, mas não tarde demais para recomeçar.